Lucas 18, versas 9 ao 14. Amanhece, você sabe, eu tenho um encontro com Deus, né? Falar, ouvir, consagrar, entregar, oferecer, me render a este Deus que me salvou, que me curou, que me libertou, né? Que é o meu resgatador, o meu restaurador, o meu salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tenho procurado sempre ler a palavra de Deus, né, gente? Assim, independente das circunstâncias, procurado ler e ouvir a palavra de Deus, né? Que é algo que traz vida, traz satisfação, traz alegria, proteção e que nos liga, traz intimidade para com o Senhor Jesus Cristo, né? Hoje eu queria ler uma palavra interessante com vocês. Ontem eu estava na igreja, e aí, no culto à noite, e aí eu vi essa passagem e achei ela muito interessante. Como eu disse pra vocês, geralmente eu não programo os meus devocionais, né? Eu peço a Deus uma orientação de manhã pra Ele me dar uma palavra que Ele quer falar comigo aquilo. Só que essa palavra ontem me chamou muito a atenção, né? E aí eu falei, eu vou fazer o devocional dela amanhã, né? E aí vai dizer assim, tá lá em Lucas 18, a partir do versículo 9. O título vai dizer, o fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Olha que palavra gloriosa, me chamou muita atenção. Nunca tinha lido essa passagem na Bíblia, né? Aliás, Deus tem trago passagens assim que pra mim parecem muito novas, né? Mesmo assim, já ter lido a Bíblia constantemente, mas às vezes a gente se apega tanto às passagens que a gente já conhece, a versículos que a gente já conhece, e esquece que a Bíblia é vasta, é ampla, né? E aí, eu já tinha lido assim em Mateus, né, alguma coisa sobre isso, mas não aqui em Lucas, dessa passagem sobre os fariseus e o cobrador de impostos, né? E aqui nós vemos 2 pessoas, uma que se achava muito no direito, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, Jesus, eu tô orando, eu tô jejuando, eu estou nas igrejas, né? Essa passagem me pega muito, quando Jesus estava ali no templo, e os fariseus falavam com eles, com Jesus assim, nós não temos pecados, nós estamos na igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós não pecamos, né? Nós aqui conhecemos a lei, nós corrigimos, sabe? Nós estamos aqui todos os dias, em teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios. E isso dá um ar de superioridade para as pessoas acharem que elas são melhores do que as outras, né? Pelo fato de estarem na igreja, de serem congregacionais e de estarem ali todo dia, mas esquecem do verdadeiro propósito do evangelho. As pessoas hoje em dia têm muito disso, eu vejo muito disso nas igrejas, sabe? Esquecer o verdadeiro propósito, acham que estar com Cristo é só estar na igreja, é só jejuar, é só orar. Claro, é tudo isso também. É tudo isso. Faz parte, né, do cristianismo, do evangelho de Jesus. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de redenção, de perdão, de consciência daquilo que a gente faz, né? E eu acho que só o fato da gente falar assim, eu não tenho pecado, aí nós já pecamos. Porque todo homem é falho, a gente peca no olhar, a gente peca no falar, a gente peca no pensar e a gente peca principalmente no agir, né? Quando colocamos o pecado em prática, estamos agindo ali, estamos colocando ele na prática. Nós pensamos quando passa um homem bonito, passa uma mulher bonita, sabe? Ali, e muitas pessoas esquecem muito dessa passagem, que aí Jesus fala, principalmente os casados, Jesus fala que se você olhar para uma mulher
E cobiçar ela, você já adulterou. Se você olhar para um homem e você cobiçá-lo, você já adulterou com ele. É como se você tivesse deitado com ele. E as pessoas esquecem disso, mas elas são muito preocupadas com o gay, elas são preocupadas com a prostituta, elas são preocupadas com os ladrões, com os cobradores de impostos, com os corruptos, com os mentirosos, com os fornicadores, mas esquecem, né, da Bíblia na sua essência. Devemos cumprir a Bíblia na sua totalidade. E aqui vai falar, né, que o fariseu, quando ele foi orar, ficou de pé e orou sozinho e disse: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas, sabe? E aí já dá um julgamento que vai falar assim: eu não sou assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo como o outro faz, né? E a gente vê que lá na parábola do filho pródigo, quem apontou o dedo para os defeitos do outro irmão foi o irmão mais velho. Este teu filho gastou com as prostitutas. Este teu filho se prostituiu, gastou com as festas, com as bebedeiras. Este teu filho. É sempre o filho que está na casa. E aqui vai remeter, se você ver, olha, a ligação das parábolas de Jesus, vai remeter a isso, sabe? Quem estava nas igrejas? O fariseu. Quem é? O filho mais velho. Tá lá na igreja, que conhecem as leis, que sabem tudo, tá ali do lado do pai, mas não aprendeu nada com o pai. Não aprendeu nada, porque quem acusa o irmão do filho pródigo, quem acusa o pródigo, é o irmão mais velho, tá? E aqui ele vai falar, como os outros fazem, né? Jejum 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte do que eu ganho. E o cobrador ficou de longe, de cabeça baixa, né? Se rendendo ao Senhor, ali, sabendo dos seus erros, dos seus pecados. As pessoas que estão na igreja, elas têm muita dificuldade hoje em dia. Quando eu falo igreja, eu não falo só da igreja evangélica, não, tá? De todos os tipos de igreja. As pessoas, elas têm dificuldade de reconhecer que erraram. Elas acham porque estão na igreja, porque ou são pastores, ou são diáconos, ou são presbíteros, ou são levitas, cantores, né? Ou irmãos mesmo, assim, da igreja, que elas são melhores do que os outros, só porque eles estão ali, não. A gente peca do mesmo jeito, tá? Ou pior, né? Porque tem gente assim que tá na igreja que, né? Mas enfim, né? Não vamos fazer como fariseu aqui. Mas as pessoas têm muito disso. E aqui vai falar de uma redenção, de uma conscientização do cobrador de impostos, né? Que nem levanta o rosto para o céu porque não se acha digno, né? De olhar, de levantar a sua face para Deus. Quando a gente tá errado, a gente tem dificuldade de olhar na face das pessoas. Quando nós temos um coração contrito, um coração que busca perdão, sabe? Não temos um coração altivo. E aí vai dizer, batia no peito, tem pena de mim, ó Deus, pois sou pecador. Eu falo muito isso, eu falo, Senhor, tem pena de mim, eu sou um pecador, eu peco. Como eu peco, Jesus, tem que ter misericórdia de mim. Muita misericórdia. E aí, Jesus terminou dizendo, afirmo a vocês que este homem não é este homem e não o outro que voltou para casa em paz. Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido, né? Então eu tenho procurado me humilhar todos os dias diante da face do Senhor, dizendo que eu não sou nada, que eu não significo nada, que tudo é Ele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. E a Ele a glória, a honra, a majestade e o louvor, né? Então a gente não tem que se apegar muito a essas coisas. Que eu tô na igreja, eu carrego uma Bíblia, eu visto um terno, ou eu ponho um vestidão e tudo isso. Não. Deus está preocupado com o nosso coração, né? Com o nosso arrependimento, o arrependimento sincero, né? Aquele que a gente mostra para as pessoas, sabe? De mostrar que eu tô indo pra igreja, de mostrar que eu tô fazendo isso, de mostrar que eu tô orando, de mostrar que eu tô jejuando, né? Até porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aqui Jesus diz, afirmo que este sim voltou para casa em paz com Deus e não o outro. Porque quando a gente se exalta, né? Deus vai lá, nos coloca no nosso lugar, né? Que nós não somos nada. Mas quando nos humilhamos, quando nos prostramos, quando nos rendemos, quando dizemos a Ele que não somos nada sem Ele, que dependemos dEle constantemente, que é somente Ele que pode fazer coisa por nós. O Senhor nos levanta, Ele nos engrandece,
E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É Ele que nos coroa, né? Eu espero que você tenha entendido, porque eu entendi o que Deus quis falar comigo. E que Deus te abençoe nessa quarta-feira, né? Tô saindo pra igreja agora. E aí, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer aí. E que Deus te abençoe.